Puberdade é aquele processo que leva o corpo humano à maturidade sexual, à fertilidade. É aquela transição entre criança e adolescente. É um período cercado de inseguranças para quem está passando e muitas dúvidas para a gente, né, que está do outro lado, que é pai, que é mãe, que é tio. E quem conversa com a gente agora sobre este assunto é a endocrinologista pediatra Júlia Lapastina. Tudo bem? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Que fase difícil, que período difícil esse da puberdade. Ele chega a ser mais complicado para o menino ou para a menina? Olha, Flávia, eu acho que não. Acho que tem algumas diferenças. Então, tem as questões todas das mudanças corporais, levando às inseguranças, as transformações, as espinhas. Até o cabelo muda nessa época. Então, realmente é uma fase onde a autoestima da criança, a segurança, isso deve ser muito bem trabalhado. Pois é, e como que a gente pode trabalhar, né? Porque nas meninas, por exemplo, o corpo está mudando, não tem aquela cinturinha, não tem o formato, ela pode até se sentir mais gordinha naquele momento. Isso. Os meninos com muita espinha, porque a menina ainda consegue dar uma disfarçadinha. Os meninos, como que a gente ajuda a levantar a autoestima dessa garotada? Os meninos, eles sofrem também com algumas situações, às vezes o desenvolvimento da glândula mamária, então os meninos também têm glândula mamária e às vezes eles desenvolvem isso nesse período de alto índice hormonal aí, que é a puberdade. Então, são várias coisas que eu acho que o mais importante é sempre ter a conversa. É a criança que ela já sabe que esse processo vai acontecer em determinado momento, ela não se pega de surpresa, né? Então, a partir do momento que ela entende que isso é um processo natural, que o papai, a mamãe, a titia, que todo mundo passou por aquilo, ela consegue entender melhor o que está acontecendo com ela. Eu acho que quanto mais a criança souber, o adolescente, mais fácil fica de entender e de aceitar essas transições corporais e emocionais. Vale conversar e explicar como foi com a gente também, exato, né? Relembrar como que foi. E assim, e eles colocar a conversa mesmo entre os amiguinhos, então falar, olha, mas se você não vê a sua amiguinha também está usando sutiã, ou o seu amigo também está com espinha, então não é só você. Eu acho que ter essa conversa, esse apoio da família e da escola é super importante. Assim. E tem uma idade correta para a criança sair dessa fase e entrar na puberdade? Então, a gente tem muita preocupação com a questão dos casos de puberdade precoce, né? Então, quando as meninas começam a ter qualquer sinal de puberdade antes dos 8 anos e os meninos antes dos 9 anos, eles precisam de avaliação médica. Então, se surgir qualquer, por exemplo, aumento de glândula mamária, aumento de pelos na região das axilas ou na região genital, aparecimento de espinha, de acne, odor axilar, então aquele cheiro forte, como se fosse de adulto, tem que conversar com o pediatra, que muitas vezes precisa de uma avaliação com o endocrinologista. Repete, por favor, qual que é a idade que tem que ficar em alerta? As meninas antes dos 8 anos, então qualquer desses sinais que eu falei antes dos 8, e os meninos antes dos 9. Tem que estar vendo, papai e mamãe, tem que ficar em alerta, dar uma analisada, conversar. Tem participação do público. A Lucília, meu filho tem 9 anos e está sempre muito ansioso e com problemas para se alimentar. Será que ele já está entrando nessa fase? Nesse caso, a Lucília tem que observar se ele tem algum desses outros sintomas que a gente falou. É, né? Menino, no caso, né? Isso, quais um os menino sintomas? de 9 Repete para anos. ela os sintomas dos meninos, principalmente. Então, aumento da oleosidade na pele, mudança do cheiro axilar, do odor axilar, aumento do volume do testículo, mudanças na característica de comportamento, né? Começa já a engrossar a voz. Nos meninos, a questão dos pelos faciais é um pouco mais tardio, então geralmente eles começam com pelos em região genital. Mas nesse caso dela, eu acho que não deve ser puberdade, não. É um pouco cedo. Os meninos geralmente não iniciam puberdade aos 9 anos. Então, talvez tenha alguma outra questão aí mexendo com a ansiedade e ele está indo mais para esse lado do aumento do apetite. E como que a gente pode fazer para conversar, né, com o menino, com a menina, sobre a questão da higiene, né? Porque é uma fase que os hormônios estão enlouquecidos e também a gente tem que tocar nesse assunto. Tem várias mudanças de higiene, então, da criança para o adulto e para o adolescente. Então, realmente, isso é uma coisa que tem que ser ensinada, né? Então, geralmente, no meu consultório que eu oriento, que os pais expliquem para os meninos, que as mães expliquem para as meninas. Muitas vezes, em consulta, eu mesmo oriento, explico, mostro o desenho e tal.
Mas eu acho que tem que sim ter um cuidado, principalmente em relação às meninas, em relação a sabonetes íntimos. Então tem que ter bastante cuidado. O tecido da roupa íntima também, então o tecido da calcinha, o tecido da cueca, tudo isso interfere. Agora, época de verão, às vezes coloca aquele biquíni, fica o dia inteiro com aquele biquíni molhado. O fato da gente ter essas mudanças hormonais, vão fazer mudanças no pH vaginal, mudanças na flora bacteriana. Então, tudo isso interfere e aumenta o risco de infecções e de contaminações. E o pai e a mãe que não conseguem conversar, que acontece muito, que tem pai e mãe que são muito reservados, né? Tem aquele bloqueio. Você acha que a conversa pode ser feita no consultório sem problema? Muitas vezes sim, né? Eu acho que não substitui, mas a gente pode auxiliar ou até orientar como essa família pode fazer isso de uma maneira mais leve, mais tranquila. E como você falou, é uma característica, então tem gente que vai falar sobre isso com muita facilidade, outros já são mais reservados e podem sim recorrer a um auxílio profissional. Tem participação do público. Dani, minha filha tem 8 anos, já faz acompanhamento com endócrino desde os 9 meses devido aos sinais da puberdade. Gostaria de saber quando precisamos entrar com a medicação para desacelerar. Então, nesse caso, se ela já está agora com 8 anos e ainda não entrou com medicação, provavelmente o caso dela é o que a gente fala que é uma puberdade lentamente progressiva. 9 meses ela estava escrito ali, né? Provável que ela tenha começado com glândula mamária. Então, às vezes, a gente vê até aqui em Santa Catarina, a gente alerta bastante. Nos bebês recém-nascidos, muitas famílias ainda têm o hábito de espremer a glândula mamária, eles chamam, às vezes, leite de bruxa, não sei como que se chama aqui na região exatamente, mas... então, esse é um hábito bem nocivo. Então, as crianças, elas podem ter, sim, um desenvolvimento de glândula mamária no primeiro ano de vida. Isso não deve ser mexido, não precisa fazer nada. No caso dessa bebê, eu acho que é um pouco diferente, ela já está em acompanhamento. Se não entrou com medicação até agora, provavelmente não é necessário, assim, né? Se ela tiver com acompanhamento de um endocrinologista pediátrico, acho que ela pode ficar bem tranquila. Falando das meninas, qual que é a fase certa, qual a idade correta para que venha o ciclo menstrual? Isso, a idade padrão, assim, isso varia um pouco de acordo com raça, de acordo com o país, mas em geral entre 10 a 14 anos. Aqui no Brasil, a média de idade hoje é em torno de 11 anos. E a gente considera uma menstruação precoce e que precisa sim intervir se ela ocorrer antes dos 9 anos e meio. Então a gente opta pelo uso de medicações. Tem uma participação que não tem muito relação com puberdade, mas a gente vai colocar no ar para a doutora responder também. Alene, é correto vestir e maquiar as crianças de 3 a 6 anos como se fossem adolescentes? Olha, na minha opinião, com certeza não. Eu acho que tudo na vida tem o seu tempo e o desenvolvimento da criança, a parte emocional, tudo isso depende dela se adequar a cada fase do seu desenvolvimento, né? Então, a criança de 3 a 6 anos, nessa fase que a gente chama de pré-escolar, ela pode sim ser fantasiada de uma maneira lúdica, numa brincadeira, colocar uma roupa de princesa, colocar uma roupa de sereia, mas ela tem que entender que o brinco, que a unha pintada, que o salto alto é uma coisa da mulher adulta e não deve ser, e que para ela pode ser uma brincadeira, mas aquilo não deve ser de forma alguma uma questão rotineira. Inclusive, alguns estudos mostram que isso pode sim acelerar o processo de puberdade. Obrigada pela sua participação hoje aqui no programa Ver Mais.